Olha para o seu irmão aí e fala assim, ó. Quem é você? Você lembra tinha um comercial que falava assim, eu sou você amanhã? Lembra disso aí ou não? Tinha um comercial desse daí, os mais antigos, acho que lembram, né? Eu sou você amanhã. Vamos lá, queridos. Olha que coisa interessante. Você é um ser humano, não é isso? Né? Nós somos um ser humano. Mas por que eu sou um ser humano? Por que eu sou um ser humano? Porque falaram para mim que eu sou um ser humano. Né? Não é verdade? Se uma pessoa, vamos imaginar, se uma pessoa nasce, uma criança nasce, e ela é criada por um lobo. Já viu uma história? Tem uma história dessa, fizeram até um desenho, Mowgli, o menino lobo. Vocês já viram esse desenho? Tem a história do Tarzan. Vamos lá para o Tarzan. A história do Tarzan que foi criado para os macacos. Ele nasceu e foi para a floresta e foi criado por um macaco. Ele achava que ele era um macaco. O Tarzan, lembra do Tarzan ou não? Lembra disso aí ou não? O Tarzan, tia Jane, a Chita, que é a macaquinha lá. Ele achava que ele era um macaco. Agora, esses dias aí eu estava vendo uma reportagem no jornal, e tinha um jovem, não sei se vocês assistiram, que ele achava que ele era um cavalo. Vocês viram isso aí? Alguém viu isso aí no jornal? Ele andava que nem um cavalo e marchava, pegava umas pedras na mão. Foi criado por um cavalo. Então, por que eu sei que eu sou um ser humano? Porque eu vivo no lugar que o povo diz que eu sou um ser humano. Não é assim? Nós somos programados, queridos. Ninguém nasce pronto. Essa ideia é do seguinte, o Lucas hoje está fazendo aniversário. Vamos dar uma salva de palmas para ele aqui. Ó. Vamos cantar parabéns para o Lucas. Vem aqui, Lucas. Vem aqui. Ó. Vamos cantar parabéns para ele. Vai. Vamos cantar parabéns para ele aqui. Ó. Todo mundo de pé. Vai lá, o menino da guitarra ali. Ó. Menino, vamos lá. Vamos cantar um parabéns aqui. Ó. Ligeiro. Vamos lá. O teclado. Vai lá o teclado que é o... Vai lá. Vamos cantar um parabéns para ele aqui. Está de aniversário. Então lá. 1, 2, 3. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, o novo porvir. Que a vida lhe seja o eterno sorrir. Ei, aleluia! Depois você pode passar e dar um presente para ele. Pode ficar aí, não precisa sentar para ficar aí. Então vamos lá. Ninguém nasce pronto. Nós nascemos e vamos se fazendo. É o seguinte, o Lucas não está ficando mais velho. Não, o que fica velho é fogão, geladeira, sapato, porque já nasce pronto. Eu compro um sapato, ele está pronto, eu começo a usar ele fica velho. Não é assim? Eu tenho um fogão, eu uso o fogão, meu fogão fica velho, porque ele já nasceu pronto. Nós não. Nós não nascemos pronto. Nós vamos nos programando. Vamos ficando pronto. Então, o Alessandro 2014 é uma visão, uma versão atualizada do Alessandro 2013. Né? Uma versão atualizada e estendida, né? Um pouquinho mais estendido. Uma gordinha, né? É uma versão do 2013. Mas eu não estou me gastando. Na verdade, eu estou me atualizando. Eu estou me fazendo. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Ninguém nasce pronto. Você nasce e vai aprendendo. Olha as crianças, viu quantas crianças estão aqui? Essas crianças não sabem dirigir, não sabem cozinhar, não sabem tomar banho sozinha algumas. E depois elas vão aprendendo, vão se fazendo, vão vivendo, vão virando gente, não é assim? É assim que funciona, né? Então é o seguinte. Então, você é um ser humano. Aí você come, você se veste, você se alimenta, por isso você virou humano? É isso ou não? Não. Você é humano. Você tem direito de viver nessa terra. E você come e vive para se nutrir, para se manter. Não é porque você come arroz e feijão, você come macarrão, você toma água, que você vai virar um ser humano. Não. Essa ideia que o macaco virou homem, isso é mentira, querido. Isso aí, se você acreditar nisso aí, pelo amor de Deus. Eu não tenho fé para acreditar num negócio desse, não. Por que os macacos não viram a gente, então, até agora? Por que pararam de virar? É verdade. Tinha que estar virando até hoje aí.
Não. Essa teoria da evolução é furada, é uma teoria. O nome chama-se teoria da evolução. Então, é uma teoria. É uma ideia. O cara falou, o homem veio do macaco. Nada, veio do macaco. Se viesse do macaco, cadê? Por que os macacos não estão virando mais homem? Parou por quê? Né? Então, umas coisas que, não sei como que uns camaradas que estudam, que falam, que conseguem acreditar nos negócios desse. Né? Então, vamos lá. Então, vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 5:17. Romanos 5:17. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pode deixar esse texto aí, por gentileza, queridos. Presta atenção, queridos. Está dizendo assim, ó. O que está dizendo ali? Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. O que está dizendo esse texto aí? Está dizendo o seguinte: quando Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, lá no livro de Gênesis. E o homem era perfeito. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia lá para conversar com Adão. Deus descia, tinha uma pracinha lá, Deus sentava lá na pracinha, pegava uma cuia de chimarrão, né, e ficava esperando Adão chegar, tomando seu chimarrãozinho. E aí Adão chegava, ele conversava com ele, e como você está, Adão, tudo bem? A Bíblia diz que Adão colocou o nome em todos os animais. Ele devia ser um cara muito inteligente, né? Muito inteligente. Presta atenção como que ele era muito inteligente. Porque se a gente for olhar, aqui dentro deve ter uns 3 nomes repetidos. Né? Se a gente for olhar, quantas pessoas que tem... Meu nome é Alessandro, eu conheço um monte de Alessandro. Lucas, então... Meu Deus! Né? Então, é difícil, presta atenção, é difícil a gente ver nomes diferentes. Né? É bem difícil a gente encontrar uma Chantal. É um nome diferente. É difícil. É difícil, né? Então, assim, eu estou falando, por que eu estou falando isso? Por causa da criatividade do homem. Imagine colocar o nome em todos os animais. Quantos animais tem aí? Né? Quantas espécies? Então, ele tinha uma inteligência fora do comum. E ele foi colocado na terra para quê? Para governar, para reinar. Ele falou assim, domine sobre os peixes, domine sobre os pássaros, domine sobre a terra. Ele foi colocado ali para tomar conta, para governar a terra. E aí o encardido, sem vergonha, o sujo, o adversário, o Satanás, ficou com inveja do homem. E sabe o que ele fez? Foi lá atentar o homem, que nem ele faz até hoje. Foi fazer o homem desacreditar da palavra de Deus. Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Foi isso que Deus falou. E falou assim, é o seguinte, você pode tocar em tudo isso aqui, menos nessa árvore aqui, você não mexa nela. E aí Satanás veio, como ele faz até hoje, querido, e falou assim, como é que foi que Deus disse mesmo? Você não pode tocar em nada? E aí a mulher falou assim, não foi isso não. E aí vocês conhecem a história. Aí ela foi e desobedeceu. Ele fez o homem desacreditar da palavra de Deus. Depois ele invalidou a palavra de Deus. Falou, não é bem assim. Você não vai morrer não. É o que ele faz até hoje, queridos. Não é bem assim, não é pecado não é desse jeito não. Não, Deus não falou isso não. Por isso que ele é o pai da mentira. Por isso que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Porque é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Então ele mentiu para a mulher. E aí o que aconteceu? A mulher caiu na mentira. E aí, quando a gente acredita na mentira do diabo, a gente desacredita da palavra de Deus. E aí ela falou assim, come isso aí que você vai comer e vai ser igual a Deus. Só que o homem já era igual a Deus. Lembra que a Bíblia falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem já era igual a Deus. E aí Satanás foi lá e mentiu para ele. E ele comeu e desobedeceu e pecou. Pronto.
Aí a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem, essa palavra morte no seu original significa necro, o homem foi separado de Deus. O homem foi separado de Deus. E agora o homem vai para fora, separado de Deus, e todo mundo que nasce agora dessa descendência caída é gerado segundo a imagem de Adão, do homem caído. Então todo mundo agora é nascido do pecado. Todo mundo agora nasce já com uma dívida. Todo mundo já nasceu pecador. Eu não fiz nada para nascer um desgraçado, queridos. Não. Eu já nasci porque eu já nasci em pecado. Porque o homem já cometeu um pecado. E aí todo mundo que nasceu, a Bíblia diz assim, ó, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e foram banidos da presença de Deus. Todo mundo. Adão pecou e todo mundo pagou o pato. Que coisa ruim, né, queridos? Eu não fiz nada para nascer pecador. Não. Eu não tenho culpa. Então o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma injustiça. Por quê? Porque um homem só pecou e toda a humanidade está carregando o pecado dele. Vocês estão conseguindo me entender, queridos? Um homem só pecou, Adão pecou. E toda a humanidade carrega o pecado de Adão. Olha que coisa terrível. Não, mas isso não pode ser assim. Porque isso é uma injustiça. E a Bíblia nos diz que Deus não se folga com a injustiça. A Bíblia diz que Deus não se folga com a injustiça. A Bíblia diz que Deus é um Deus justo. Então estava assim, ó. Estava aqui. Aqui era a humanidade. Vamos colocar uma linha, um parâmetro. Com o pecado do homem, houve um desequilíbrio. Fez assim, ó. Todos foram tirados da presença de Deus. E todo mundo que nasce agora, segundo a descendência de Adão, é pecador. Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que diz que não tem pecado. Já é mentiroso. Então todo mundo nasce já condenado. Conseguiram entender isso? E é muito fácil a gente ver isso. É muito fácil. Sabe por que é muito fácil a gente ver isso? É só você olhar uma criança. Ninguém ensina uma criança a mentir, a ser egoísta. Presta atenção, uma criancinha, ela pega o brinquedinho, tudo é dela, é meu, me dá, é meu. Alguém ensinou isso? Ninguém ensina isso. Vocês já viram criancinha fazer isso ou não? Fazer birra, né? Disfarçar. Gente, eu já vi criança disfarçar. Ela faz um negócio, você fez isso? Ninguém ensina isso. O povo diz o seguinte, essa é a natureza pecaminosa. Vocês já ouviram isso, falar disso? Isso é a natureza humana. É a natureza pecaminosa. Porque o povo nasce assim. E a gente não fez nada. O que você fez para nascer assim? O que eu fiz para nascer um desgraçado? Nada. Eu nasci. Nasci e já sou um pecador, sem ter chance de arrependimento. Injusto esse negócio. É ou não é? O que vocês acham? Eu acho injusto. E aí Deus então, sendo justo, ele fala o seguinte, vamos equilibrar esse negócio aí. Olha lá o que está dizendo ali, ó. Porque se pela ofensa de um só, que é Adão, então esse um só, ele está falando de Adão. Se pela ofensa de Adão, a morte veio a reinar por esse, então é o seguinte, Adão pecou, e todo mundo virou pecador, a morte está reinando. Aí ele está dizendo o seguinte, muito mais, o que a morte veio fazer? O que Satanás veio fazer? Matar, roubar e destruir. Então, pelo pecado, quando entrou o pecado no mundo, o que entrou junto com o pecado? Entrou a doença, entrou a pobreza, entrou o vício, entrou a miséria, entrou as brigas, entrou a confusão, entrou o medo, entrou a dor de cabeça, entrou a dor de barriga, entrou a soberba, o orgulho, a vaidade, entrou a luxúria, a pornografia, a prostituição, entrou tudo isso com o pecado.
E ele está dizendo o seguinte: porque se pelo pecado, se pela ofensa do Adão, de um só, a morte veio reinar, por esse, muito mais os que receberem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Cristo Jesus. E ele está dizendo o seguinte: então, tinha ficado injusta a situação, porque Adão pecou, a gente não fez nada, e somos pecador. E aí ele falou o seguinte: então eu vou mudar essa história aí, vou mudar esse negócio aí. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu único filho. Deu o seu único filho, Jesus. E diz assim, ó, põe lá João 3,16, por gentileza. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus falou assim: eu vou dar meu filho aí. Aí João diz lá assim, ó, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado reinava com Adão, estava aqui, ó. Então é o seguinte, ele falou assim, ó, se vocês receberem a graça, coloque lá por gentileza um texto, Romanos 5,15. Romanos 5,15. Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abunde muito. Então está dizendo o seguinte: Adão pecou, ficou desequilibrado. Então uma das funções da palavra justiça é ajustar. É ajustar. Então Deus vai ajustar essa situação. Como? Então agora um acerta. Jesus acerta. E agora então eu vou receber muito mais do que eu recebi no pecado. Vocês conseguiram me entender, queridos? Ó, presta atenção. Você nasceu em pecado. Você nasceu concebido no pecado. Pecado de Adão. E aí nessa situação, quando a gente nasce em pecado, a gente está vulnerável às doenças, aos vícios, às drogas, à prostituição, à pobreza, à miséria, à fome. A gente está no pecado. Agora, eu, em Cristo Jesus, sou uma nova criatura. Eu nasci agora com Cristo. E aí, então, eu agora sou justificado desse pecado. E o que eu preciso fazer, então, Alessandro? O que eu preciso fazer? Receber. Da mesma maneira que você recebeu, que vou falar para você assim, ó, você é um ser humano, e você acreditou nisso, falou, não, eu sou um ser humano, eu vou viver como um ser humano. Agora você tem que receber que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, você é um abençoado do Senhor, e não sei o que estou dizendo, é a Bíblia, tá, ó, mas não é assim, o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito, olha, o que é isso? É de graça. O que eu preciso fazer, Alessandro? Eu preciso ir na sua igreja fazer uma campanha de 70 semanas para Deus me abençoar? Não! É de graça. Você já recebeu. É graça, isso chama-se graça. Favor imerecido. A gente não merecia. Mas sabe por que ele deu? Porque a gente também não merecia ter pecado. Porque quem pecou foi Adão. Adão errou. E por causa de Adão, todo mundo pagou. Então ele falou o seguinte: eu vou mandar meu filho, Jesus, e ele vai acertar. E por causa dele, todo mundo vai ser abençoado. Conseguiram entender, queridos? Olha lá,
Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abunde em muitos. Então assim, o que eu preciso fazer, Alessandro? Alessandro, o que eu preciso fazer então para ser uma pessoa abençoada? 5,17 de novo, vai para o 17, por gentileza. Romanos 5. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Queridos, é o seguinte, se você receber, o que eu preciso fazer, Alessandro? Eu recebo essa palavra, eu entendi, eu sou nascido de Deus, eu sou uma nova criatura, eu sou uma pessoa santa, abençoada. Vamos ver o que a gente é, vamos ver, Efésios 1, 7. Efésios 1, 7. Queridos, a Bíblia é o manual que Deus deixou para nos ensinar a ser gente. O mundo é regido pela Bíblia. O mundo funciona através da Bíblia. Tudo que acontece no mundo tem base bíblica para estar acontecendo. E tem muita gente aí vivendo bem porque aplica princípios bíblicos. Não é porque é bonitinho, nada disso. É porque aplica princípios bíblicos na vida. Então, se você aplicar na sua vida, vai mudar, queridos. Presta atenção. Em quem temos a redenção pelo sangue, a redenção dos nossos delitos, dos nossos pecados. Pelo sangue de Jesus ele está falando. Segundo as riquezas da sua graça. Graça. Nós temos a redenção dos nossos pecados. Preste atenção. No qual temos a redenção. No qual temos a redenção pelo sangue. A redenção dos nossos delitos, dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Da sua graça. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Queridos, presta atenção. Você vai para uma faculdade. Você chega numa faculdade. E você aprende a virar médico. A abrir uma pessoa. Como que você aprende? Ouvindo palavra. Não é isso? O que eles dão lá na faculdade? Eles não dão pílula para você tomar e virar médico, virar advogado, virar engenheiro, virar professor. Não. Eles dão palavra. Dão livros para você ler. Dão lição para você fazer. Dão palavras para você. E as pessoas que estão lá na faculdade pegam aquelas palavras, acreditam naquilo e vira médico, vira engenheiro, vira advogado, vira professor. Aqui vocês estão recebendo a palavra da vida, queridos. Aqui, se vocês receberem isso, pegar isso, acreditar nisso, tomar posse, vocês vão virar reis e sacerdotes. Vão aqui na vida, vão receber isso em vida. O texto diz, muito mais, eles reinarão em vida. Esse negócio que ele diz, quando Jesus voltar, a gente vai ser feliz. Não, queridos, você vai ser feliz aqui, agora, nessa terra. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente. Alessandro, eu não preciso comprar uma rosa ungida. Não! Gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós recebemos de graça o direito de sermos felizes, queridos. De sermos libertos, sermos livres. Está aqui, não sou eu que estou dizendo. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. A Bíblia é o manual. É o manual da nossa vida. A gente tem que caminhar segundo isso daí, queridos. Olha lá. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque isso, de boa vontade, antes me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Então, queridos, Alessandro não consigo e não consegue mesmo, mas aí o poder de Deus vai te dar força, a graça dele vai te ajudar a vencer, é a graça dele, você não consegue sozinho, é no poder dele, é no poder dele. É no poder dele que ele vai mudar a sua vida, a sua história. E o que eu preciso fazer?
acreditar. Eu preciso receber isso. Falar, eu recebo isso. Eu sou lavado, eu sou remido, eu faço parte dessa palavra. Essa palavra é para mim. Efésios 2, de 1 até o 10. Efésios 2, de 1 até o 10. Olha que diz, olha que coisa linda. Queridos, é tudo Bíblia que eu estou falando. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está dizendo assim, ó, Ele nos deu vida, quando a gente estava morto lá nos nossos pecados, vivendo na prostituição, nas drogas, vivendo no roubo, no engano, no vício, na mentira, na pornografia. Nós estávamos vivendo lá, Ele nos deu vida, volta lá, querido, volta lá por gentileza. Ele nos deu vida, quando estávamos mortos, está dizendo lá, Ele nos vos vivificou, quando estávamos mortos dos nossos delitos e do nosso pecado. Ele fez isso. 2. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o que o diabo fazia. Ele fazia a gente de boneco, de marionete, a gente andava, ele mandava a gente fazia lá, ó. E aí ele diz assim, ó, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Continua. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A gente fazia tudo isso, andava fazendo o que queria, dos desejos que a gente queria, os nossos pensamentos, andava errado, enchia a cara, ficava bêbado, gastava dinheiro com bebida, com droga, com prostituição, numa vida desgraçada. E aí ele está dizendo, você fazia isso aí, ó. Aí ele diz assim, ó, éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Continua. Mas, eu acho lindo quando a Bíblia tem esse mas aí. Quando tem esse mas na Bíblia, meu coração vibra. Diz assim, ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, como nos amou. Está dizendo assim, ó, mas Deus é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, Ele nos amou. Deus nos amou. Está dizendo ali, ó, Deus nos amou ainda quando a gente estava fazendo um monte de coisa errada. Ele não amou porque você é bonitinho. Ele não amou porque você vestiu uma roupinha bonita, colocou um perfuminho e veio aqui para a igreja. Não, queridos, não. Ele te amou quando você estava lá, fazendo coisa errada, quando você estava no pecado. Foi lá que Ele te amou. É isso que está dizendo ali, ó. Ele te amou ali, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, continua. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, a gente ainda estava morto no pecado, a gente não tinha força para vir para a igreja, a gente não gostava de igreja, a gente não gostava de crente, a gente não gostava desse negócio aí, não gostava, a gente falava que não gostava nem de Deus, e Ele está falando assim, ó, Ele amou. Você está aqui hoje, querido, não é porque você veio não, Ele te trouxe aqui, Ele te amou, Ele trouxe você nesse lugar. Aí ó, estávamos nós ainda mortos, morto não anda, não tem vontade, Ele te trouxe aqui nesse lugar. Estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, é pela graça sois salvos. Vocês são salvos pela graça, queridos, favor imerecido. É pela graça que Ele nos salvou, queridos. É pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Continua, queridos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Continua. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Próximo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, queridos. Por meio da fé, você precisa crer. Eu sou salvo pela graça. Deus mudou a minha vida pela graça. Ele mudou, eu creio nisso. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vós, querido. Continua. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é do que você vai fazer aqui. Não, queridos.
você tem que vir para o culto? Tem, mas para quê? Para agradecer, porque você já foi salvo, você já é salvo. Você não se alimenta para virar ser humano, não, você é ser humano. Você se alimenta para quê? Para viver. Então por que eu tenho que levar uma vida santa? Porque eu já sou santo. Por que eu tenho que dar dízimo? Porque eu já sou abençoado. Por que eu tenho que vir para a igreja? Porque eu já sou salvo. A Bíblia diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, não tem pecado sobre a sua vida, foi tirado em Cristo Jesus. Mas você precisa estar nele, receber isso, acreditar nisso, falar: eu creio nisso, eu recebo isso. Eu recebo, eu creio. Ninguém aqui escova o dente para ter dente. Alguém escova o dente para ter dente? Ah, eu estou sem um dente aqui, eu vou escovar para nascer um. É assim? Não, por que você escova? Porque você tem. Você só escova o dente porque você tem dente. Então por que você vem para a igreja? Porque você é salvo, porque você é santo, porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não é para o que você faz, não vem das obras, não é as suas obras, queridos. É o amor dele. Ele nos amou primeiro, ainda quando éramos pecadores. Então eu faço não para ter, eu faço porque sou. Eu já sou abençoado. Continua. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Em Cristo Jesus nós somos igual a Ele e nós vamos andar nas boas obras, queridos. Essa história é sua e a minha. Esse sou eu e você. A Bíblia está falando de mim e de você, querido. Quem eu sou? Eu sou essa pessoa aí, ó, abençoada. Eu sou feitura de Cristo. Eu sou a obra dele. É isso que eu sou, queridos. É isso que você é. É isso que nós somos. Romanos 6, 14 a 18. Romanos 6. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. 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 É a Bíblia, queridos. É a palavra de Deus. O pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, do favor. Não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Próximo. Pois que havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, queridos, é o seguinte, eu estou dizendo aqui, ó, o pecado não tem domínio. Então você não é mais pecador, você não foi feito para pecar. Então não é, o pastor disse que agora eu estou na graça, não tem pecado, então eu vou pecar. Então você não está na graça, queridos. Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, se você decidir pecar, você escolheu outro Senhor. Conseguiu entender? Você pode escolher a natureza de Jesus. Eu não quero pecar. Não vou viver pecando. Isso não vai impedir, queridos, de você pecar. Lógico que você vai errar. Mas esse daí não é você, é o pecado que está em você. Porque você é santo. João fala assim, filhinho, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas todavia, se pecar, tem um advogado, Jesus. Então não devemos, queridos, ficar brincando com o pecado, brincando. Não é isso que eu estou falando. Ele está aí e nós temos que resisti-lo. O que eu estou dizendo é o seguinte:
vocês não são mais subjugados por isso. O pecado não domina mais vocês. Você pode falar assim: eu tenho a natureza de Cristo. Ah, Alessandro, você fala isso, mas eu não consigo largar o vício. O que eu preciso fazer? Recebe essa palavra. Acredita no que eu estou falando. Acredita nisso. A Bíblia está dizendo o seguinte: aqueles que receberem. Eu preciso receber isso. Eu preciso receber. Eu preciso receber essa palavra. Eu preciso acreditar nisso. Romanos 5, 21. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Jesus nós temos a nossa vida eterna garantida, queridos. Em Jesus nós temos a nossa vida eterna. Olha o que está dizendo ali, ó. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, prestem atenção no que eu vou falar aqui. A vida eterna já começou, queridos. A sua vida eterna começa quando você nasce. Você é eterno, você nasceu. Todo mundo é eterno. Uns vai ter a eternidade junto com Cristo, e outros vai ter a eternidade com o diabo. É assim, queridos. Mas todo mundo é eterno, e a sua eternidade já começou. E preste atenção, você não foi feito para ir para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para os demônios e os seus anjos. Não foi feito para o homem. O homem vai porque quer. Pecado não leva ninguém para o inferno, queridos. Escuta o que eu estou dizendo. Pecado não leva ninguém para o inferno. O que te leva para o inferno é negar Jesus. Porque Jesus perdoa pecado. O sangue dele é poderoso para perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Todo e qualquer tipo de pecado ele perdoa. Você não vai para o inferno por causa do pecado. Você vai para o inferno porque você não aceita Cristo. Porque você não recebe Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Porque se você receber Ele, os seus pecados são perdoados na hora. É isso que a Bíblia diz. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo está dizendo aí? Está dizendo o seguinte: eu entendi, eu recebi, pela graça eu recebi, mas ele não deixou de fazer as coisas certas. Ele não deixou de fazer, de pregar a palavra. Ele não deixou de viver em santidade. Ele não deixou de ir para o culto. Ele não deixou de... Não, ele trabalhou mais que todo mundo. Mas convicto de quem ele era. Sabido de que ele era salvo. De que ele era santo. Então nós não podemos só... entendi o que o pastor falou, então agora quer saber da coisa, eu relaxei. Não! Agora que você tem que ser mais santo, mais puro, dar mais exemplo, viver com santidade. Porque você é... assim, essa é a sua natureza. Você não é mais um pecador, desgraçado, miserável. Não! Você é santo, justo, puro, imaculado em Cristo Jesus. Em Cristo você é assim. Romanos 6, 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre vós, porque você está na graça, na graça. 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não tornou vã,
Romanos 8,37. Isso nós já lemos. Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, queridos. Você é mais que vencedor em todas essas coisas. Que coisa, Alessandro? Tudo que você está passando, você é mais que vencedor. Todas essas coisas, você é mais que vencedor daquele que me amou, o próximo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém pode tirar esse amor dele, esse amor que ele tem por você, ninguém pode tirar. Ninguém pode separar você do amor dele, ninguém, queridos. Ele está falando ali, ó, nem anjo, nem demônio, nem altura, nem fundo, nada, nada. A única pessoa, querido, que pode separar é você. Como, Alessandro? Quando você não recebe. Você precisa acreditar nisso, queridos. Você é amado de Deus. Ele morreu para te dar vida. Você é santo, é imaculado, limpo, justo. Ele morreu para isso. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, preste atenção. Gratuitamente nós somos justificados. Nós somos santificados. Ei, escute aqui, escute aqui. O que nós fizemos para ter uma vida desgraçada? Nada. Nada. E o que eu preciso fazer para ter uma vida abençoada, Alessandro? Nada. Nada. Só crer. Só crer. É o que está escrito.